Olá, perdidos! Estamos no nosso primeiro capítulo do nosso podcast chamado Lost in Cast. Muito obrigado a vocês que estão aqui pelas plataformas nos ouvindo no nosso podcast. Hoje nós temos uma convidada, é isso mesmo, uma convidada muito especial. É a Jéssica, ela é associada da torcida tricolor independente, tem o seu blog Mulheres em Campo. Jéssica, primeiramente, obrigado de verdade por você ter aceito o nosso convite e ter estado aqui conosco nesse momento para a gente debater um pouquinho sobre as coisas, né, da torcida do São Paulo. Obrigado, Jéssica. Eu que agradeço o convite de vocês. Eu quero começar já salientando que eu não falo pela torcida independente, falo pela minha opinião, Jéssica, como associada da torcida. E agradeço muito poder participar aqui com vocês. É isso. Obrigado. Bom, já caminhando então para nossas perguntas, né? Eu gostaria de fazer a primeira pergunta, mas antes dizer que temos na mesa Gersão, não é? Gersão, um abraço. Um abraço para vocês que estão acompanhando o nosso podcast. Um abraço a todos os componentes da mesa. Jéssica, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E que seja o primeiro de muitos episódios, galera. Tamo junto. É isso. Manuel Blazikovski também compondo a nossa mesa. Abraço, Blazikovski, tudo bem? Tudo bem, Manuel. Abraço forte. Isso aí, a gente está começando um projeto totalmente novo e esperamos que vai dar certo. Vai dar certo. É isso. Bom, temos também na mesa ela, Tami. Abraço, Tami, tudo bem? Oi, gente, tudo bem com vocês? Um abraço para todos vocês, para Jéssica, né? Muito obrigada por essa participação. E é isso. Bom, Big está conosco também. Opa, Big, boa noite. Meu amigo, boa noite aí, boa noite para todos que estão com o Povo da Branca. Boa noite, bom dia ou boa tarde para todos que estão ouvindo o nosso podcast hoje, né? Que estamos à noite, mas podem ouvir em qualquer horário. E que seja um podcast muito produtivo. Bom, então, Jéssica, eu já queria começar a iniciar, né, as nossas perguntas. Cada participante da nossa mesa vai perguntar, né? Mas a minha pergunta é, Jéssica, como é que você tem esse entendimento? Por que a torcida organizada, ela faz essa separação de torcedor comum e torcedor organizado? Da onde que surgiu isso? Como é que vocês veem isso internamente? Pode trazer pra gente um pouquinho dessa explicação, por favor? Bom, eu acho que isso, eu até comentei já com o Gerson, que talvez eu não seja a melhor pessoa para falar, porque eu estou muito no caminho entre os dois. Eu sou da Independente, tenho muito orgulho de fazer parte da Independente, faço parte da Independente já há quase 15 anos, desde muito nova, construí todas as minhas raízes como torcedora lá dentro, mas eu tenho muito amigo São Paulino denominado comum. E eu só vejo esse debate entre os comuns. Lá dentro esse debate não existe. Eu não vejo lá dentro ninguém falar assim, porque o torcedor que não é da Independente é menos que a gente. Eu nunca peguei um discurso como esse. Eu já viajei muito com a torcida, muito. Eu já fui para fora do país com a torcida, eu já fui para vários estados do Brasil com a torcida. Eu nunca vi essa discussão. Então, assim, dentro da Independente, esse discurso não existe. Eu acho que é muito mais uma coisa que vem de fora, que é o que o torcedor que se denomina comum por não ser de organizada, que esse deveria ser o correto de falar, um torcedor que não é de organizada, tem esse discurso do que dentro da torcida mesmo. Porque não faz diferença o cara que frequenta Independente do cara que não frequenta. Talvez são valores, que um acredita em uma coisa, outro acredita em outra. As pessoas que não fazem parte da torcida talvez não entendam o que a gente sente, os motivos que levam a torcida a fazer tais coisas. Mas, no fundo, é todo mundo muito querendo se sentir pertencer a alguma coisa. E quando o histórico de torcida organizada é muito isso, é você pertencer a alguma coisa. E você ser São Paulino e frequentar jogos e estar com seus amigos no Morumbi também é questão de pertencimento. Então, eu vejo essa discussão como inútil, inválida mesmo. É isso, então... Está sanada esta minha dúvida, obrigado de verdade. Eu sempre tive esse pensamento, né, sobre por que existe essa divisão. Mas queria passar então ao próximo da mesa. Se manifeste próximo da mesa para que possamos
continuar a nossa conversa com a Jéssica. Oi, Jéssica, tudo bem? Manuel Blazikowski aqui. E eu queria fazer uma pergunta para você, uma pergunta que também é uma dúvida minha. Sabendo da dificuldade do São Paulo em se comunicar e gerar torcedores de outros estados, de que forma você vê a importância das subsedes da torcida nesses estados? É fundamental. Eu acredito que todo lugar que abre uma subsede da Independente é o nome do São Paulo que tá. Desculpa. Todo lugar que abre uma subsede da torcida é o nome do São Paulo que chega. Porque, por mais que tá ali Independente, o símbolo do São Paulo tá ali. Entendeu? Então, é muito importante que as subsedes existam. Eu, por exemplo, viajei o ano passado algumas vezes para o Nordeste. Você chegar lá, em qualquer lugar do Nordeste, a subsede de Teresina ela está presente, porque eles viajam muito dentro do estado e dentro da região, desculpa, e eles recebem a gente muito bem, eles tratam o pessoal que vem de São Paulo muito bem, a sede da torcida está sempre viajando, né? E quando chega lá é muito bem recebido. Então eu acredito que é fundamental que se espalhem subsedes por todos os lugares e que continue, sabe, espalhando o nome não só da torcida como do São Paulo, porque é o que eu falei, aonde vai a Independente vai o São Paulo. Então se você conquista um cara para Independente, você está conquistando um torcedor são paulino. Que hoje é muito difícil você conquistar uma criança, principalmente, torcer para o São Paulo. A gente tem que saber disso, que a próxima geração, a torcida do São Paulo vai diminuir muito, porque o São Paulo não dá razão para torcer para o São Paulo. É difícil você convencer uma criança a torcer para um time que não tem brilho. É difícil você convencer uma criança a torcer para um time que não ganha. Entendeu? Que perde clássico, que tá sempre sendo zoado pelo amiguinho na escola. Então, quando você tem uma subsídio da torcida, você vê aquelas pessoas lá juntos, se apoiando na vitória, na derrota, em qualquer circunstância. Eu acho que é muito, muito bom para o São Paulo como um todo. Isso. Próximo da mesa, pode fazer a pergunta para nossa convidada. Pode ir, gente. Oi, Jéssica, Tamires aqui. Seguinte, ano passado a torcida elaborou um dos melhores protestos assim dos últimos anos. O jogo, né, do fute-mesa na porta do CT. Você acha que isso muda a maneira de protestar da torcida, sem precisar do uso da violência? Nossa, o protesto do ano passado do fute-mesa, tanto até se a gente lembrar um pouquinho mais atrás, o do Miguel Bastos, sabe? São protestos que, assim, na minha opinião, é muito melhor do que a violência. Sabe, muito melhor. Porque além de ironizar o jogador, que eu acho que o jogador, quando ele pega, ele vê um negócio daquele, eu acho que ele se sente humilhado, sabe? Porque. Só um minuto. Pode não ficar ruim. O jogador vê ali os caras tirando sarro e jogando é muito melhor do que você quebrar as coisas, do que você, sabe, tentar agir de violência, porque, assim, eu não vou julgar o cara que age de forma violenta também, porque o que o São Paulo tem feito com o torcedor também é uma violência. Então, eu não sou ninguém para julgar o cara que se acha no direito de agir de forma violenta, porque muitas vezes a gente tem vontade de, sabe, de fazer loucura, porque é inaceitável o que o São Paulo tem feito com a gente nos últimos anos, sabe? Mas eu acho que é muito melhor protestar dessa forma, ironizando os jogadores. Acho que é uma forma muito mais eficiente de chegar até nos São Paulinos mesmo, sabe? Porque a gente que é da torcida, a gente vai apoiar qualquer forma de protesto que a Independente resolva fazer. Claro que a gente tem nossas opiniões divergentes, mas a gente vai apoiar qualquer forma de protesto da torcida. Agora, o torcedor São Paulino, quando ele vê um protesto daquele, ele se sente representado, porque ele sabe, porque ele queria estar fazendo aquilo ali também. Ele sabe que ironizar o jogador é a melhor coisa que pode fazer, sabe? Então, eu gosto muito, acho que é uma forma de protesto muito melhor, muito mais válida, inclusive, eu acho que talvez dê mais resultado. Se bem que a gente não pode falar em resultado, porque a gente viu a torcida do São Paulo invadir CT, a gente viu a torcida do São Paulo sentar para conversar com o jogador numa boa, a gente viu a torcida do São Paulo ironizar, a gente viu tudo e a gente não viu resultado nenhum. Então, eu nem sei mais se tem alguma coisa que possa fazer para motivar os jogadores do São Paulo. Bom, então agora vamos com o Gerson, né?
Gerson, que vai fazer a próxima pergunta para nossa convidada, seguindo aí, então, as ordens das perguntas. Gerson. Perfeito. Não. Bom, Jéssica, o que eu tenho a dizer, o que tenho de perguntar, também voltado ao assunto das organizadas, é o seguinte. O futebol brasileiro e sul-americano tem as torcidas mais apaixonadas do mundo. E muito dessa paixão está ligada às torcidas organizadas. Ainda há pessoas que defendem o fim das organizadas, mesmo com toda essa festa armada na chegada, dentro e fora, dependendo do resultado dos jogos. Como você vê as pessoas que defendem o fim das torcidas organizadas? Eu acho ridículo, eu acho que não dá pra imaginar um futebol sem torcida organizada. A gente que tá na arquibancada sempre, eu posso dizer assim que eu tô sempre que possível, até às vezes que eu nem posso, eu tô lá. A gente sente a diferença quando tem um instrumento a menos, quando tá faltando uma caixa, a gente já sente a falta, quando tá faltando um surdo, quando a gente tá punido, que a gente não pode entrar com o instrumento, nossa, a gente sente uma falta do caramba, porque a gente vê o Morumbi se calar muitas vezes, a gente sabe que dali que vem a força para puxar o resto da torcida. Então, eu não consigo nem imaginar o futebol sem torcida organizada. E não só do São Paulo, de qualquer time. Tanto que se você pegar agora, na pandemia, o próprio clube está colocando o som das torcidas organizadas para tocar enquanto eles jogam. Entendeu? As músicas que estão tocando lá não é música que o torcedor canta assim lá no estádio Olê Olê São Paulo, não, eles estão pegando músicas da torcida. Você ouve claramente cantando Como Eu Te Amo Tricolor, você vê claramente cantando as músicas da torcida. Então é inimaginável. E eu digo mais, a torcida tem uma função principal que é viajar pelo clube, o que não existiria se não existisse as torcidas organizadas. Claro que a torcida do São Paulo e dos outros times é grande em outros estados, mas é totalmente diferente quando a gente chega com ônibus da torcida, com 40 ônibus da torcida, como foi o ano retrasado no Rio de Janeiro, sabe? Então, para mim é inimaginável. Uma pessoa que discute o fim de torcida organizada não entendeu nada sobre a vida. E se ela se baseia nisso para falar sobre violência, então ela vai ter que pedir o fim da sociedade, porque nós somos uma sociedade violenta, nós somos um país violento, entendeu? E torcida organizada só está dentro desse contexto. Se o Brasil fosse um país que fosse todo mundo certinho e só a torcida desse problema, eu ia falar, não, tá certo, exclui as torcidas, mas não é. O Brasil é um país extremamente violento e as torcidas são reflexo disso. Muito bom. Jéssica, eu gostaria, antes de falar aí do finalzinho, queria pedir para você falar um pouco do seu blog, né? Como é que surgiu o seu blog, da onde você teve aí a ideia, como é que nasceu o blog Mulheres em Campo, o que vocês, claro, o nome Mulheres em Campo já remete a algo, né? Mas como é que vocês se uniram, como é que foi essa união de vocês para o blog poder acontecer? Na verdade, eu entrei no blog, eu não fundei o blog. Quem fundou foram 3 meninas, a Carol, a Vicky e a Mari. 2 são corintianas e uma santista. A ideia delas era agregar torcedoras de todos os times e criar um portal sobre futebol mesmo, escrito só por mulheres. E aí o blog começou em setembro, eu entro no blog em novembro de 2015. O fundamento mesmo do blog é dar espaço para mulheres escrever como torcedora. Eu sou formada em jornalismo hoje, mas quando eu entrei, eu não era formada em nada, eu nem estudava jornalismo ainda quando eu entrei no blog, e eu tinha total apoio das meninas para escrever sobre o que eu quisesse e passar minha visão de torcedora mesmo, colocar o sentimento ali no texto sobre qualquer assunto relacionado ao São Paulo. E é assim com todos os clubes. Hoje o blog tem mais de 50 colunistas do Brasil inteiro, cobre futebol europeu, seleção quando tem jogo, na Copa do Mundo, cobriu todos os jogos de todas as seleções. E o ideal é isso mesmo, é falar, discutir futebol pela visão feminina
E hoje a gente também tem uma parte exclusiva para futebol feminino, que a gente não tinha antes. Agora, com o crescimento do futebol feminino, a gente começou a escrever também sobre futebol feminino. Então, o blog é muito legal. Quem quiser conferir, vai lá, procura a página do São Paulo. Tem uma seção também que chama Ídolos, que eu tenho um texto muito bonito sobre o Luiz Fabiano, um texto sobre o Raí, que apesar de tudo que está acontecendo, para mim, vai continuar sendo um dos maiores ídolos do São Paulo. Tem texto do Rogério, e assim, é muito legal para acompanhar não só o São Paulo, dá uma visão de todos os campeonatos no geral. Bom, Jéssica, o Gerson vai fazer uma pergunta para todos, não é? Vai fazer uma pergunta, mas primeiro nós queremos ouvir a sua resposta, né? Gerson, o pai da matéria do Lost tem a palavra. Manuel. Sim. Antes de ir para essa pergunta, eu podia fazer uma pergunta para Jéssica, só aproveitar sobre o que ela estava falando? Sim, claro. Então, no caso, você estava falando sobre o seu blog, que junta torcedores de diversos clubes, e anteriormente estava falando sobre a existência ou não existência das torcidas organizadas e a importância dela. Muito se fala hoje aqui em São Paulo referente às torcidas únicas, que alguns têm como a culpa de ter as torcidas únicas as brigas geradas pelas torcidas organizadas. Qual a sua opinião sobre isso? Então, mais uma vez, eu acho que é uma falha do Estado, que o Estado não consegue administrar e coloca a culpa nas torcidas organizadas. Porque se a gente pegar, eu posso falar isso com propriedade, porque toda vez que sai uma briga de torcida, independente da Independente estar envolvida ou não, eu acabo acompanhando. Você não vê brigas ao redor do estádio. Não tem briga no redor do estádio. As brigas são em locais afastados, geralmente perto de estações de trem e metrô. Brigas essas que continuaram acontecendo depois que a torcida única foi implementada. Então, assim, é só uma justificativa do Estado para punir a torcida, entendeu? Porque ele não consegue fazer o trabalho dele. Porque a gente sabe que a polícia no estado de São Paulo hoje não funciona, não só em relação à torcida organizada, qualquer coisa, a polícia no estado de São Paulo não funciona da forma correta. Infelizmente, eles são mal treinados, ou não sei, mas não funciona. E no futebol não ia ser diferente. A gente vê brigas hoje dentro das próprias torcidas, de São Paulinos e outros São Paulinos. E aí, vai fazer o quê? Vai proibir os São Paulinos de ir pro estádio no dia do jogo do Morumbi? Sabe? A gente vê brigas entre palmeirenses. É a mesma coisa que acontece na torcida do São Paulo, acontece na torcida do Palmeiras. Vai proibir a torcida do Palmeiras, metade da torcida vai num jogo e metade vai no outro? Não tem como fazer isso, entendeu? Então eu acho que é muito mais uma deficiência que o Estado não consegue cobrir e joga em cima da torcida, que é mais fácil. É mais fácil. Sim. Eu concordo em gênero, número e grau com você, tanto que eu já fiz alguns levantamentos que são raros nesse século, né? Século XXI, brigas entre duas torcidas do mesmo estado dentro do estádio. Você vê de times paulistas são quase nulas nesse século, algo que a gente tem aquela batalha do Pacaembu, que ficou muito marcada, que também, na minha opinião, foi uma armadilha muito mais das autoridades do jogo para que aquilo acontecesse. Se você estudar toda a história daquela briga, a gente sabe muito bem que ela poderia ter sido evitada, mas não foi, porque era conivente para eles deixar que aquela briga acontecesse. Então, mas você não vê. Eu assim, não consigo agora me lembrar de cabeça de outra briga muito próxima. Tem uma perto do antigo Chiqueiro, em 2008, se eu não me engano, próximo ao estádio, mas ainda assim não era ali no arredor. Era próximo, mas não era bem ali. Então, é ridículo falar isso, sabe? Que as brigas acontecem porque tem duas torcidas. Não tem nada a ver. As brigas. O último torcedor. Último não vou dar certeza que foi o último, mas o torcedor que ficou bem emblemático, que morreu, que foi, na verdade, nem era um torcedor, foi um senhor que estava passando perto de uma briga de Corinthians e Palmeiras, acabou sendo atingido e faleceu. Foi, se eu não me engano, no metrô Arthur Alvim, ou no metrô Itaquera, sabe? Então, assim,
você não tem o que argumentar. Eles estão punindo, dando um jeito de punir. A mesma coisa deles falarem, de tirarem as bandeiras de mastro, de não poder entrar com sinalizador. É aquilo de punir a torcida, porque uma bandeira de mastro não vai machucar ninguém se é torcida única. Se é torcida única, qual o problema de ter bandeira de mastro dentro do estádio? Não tem como brigar com ninguém, mas eles proíbem. Então, é muito mais uma deficiência do Estado do que a briga dos próprios problemas das torcidas. Você mencionou, Jéssica, referente à final da Supercopa São Paulo Futebol Júnior em 94, né, que foi São Paulo e Palmeiras. Um jogo que foi no Pacaembu, por sinal foi a única edição daquela Copa. E ao final do jogo, toda aquela selvageria provocada entre as torcidas, até porque muito conivente com o que a prefeitura fez, com o que a administração do estádio havia feito, que foi deixar entulhos, pedras, ao redor do campo, servindo de arma para os torcedores se degladiarem dentro do estádio. E eu lembro também uma outra situação, 2 anos antes, ou 3 anos antes, agora me falha, em semifinal da Copa São Paulo, foi 92, desculpem. Foi o jogo entre São Paulo e Corinthians, esse jogo foi no campo do Nacional. E imagina, 2 torcidas grandes ocupando um espaço de 10 mil torcedores. Não havia policial suficiente para combater a todos, e o resultado foi a morte de um torcedor do São Paulo, que foi atingido por estilhaços de uma bomba atirada da parte da torcida do Corinthians. Enfim. Manuel, alguma pergunta a fazer? Dando sequência? Estamos continuando aqui. Primeiro, queria dizer que o papo está muito legal, Jéssica. Mais uma vez, queria agradecer por você ter aceito o nosso convite. Tami tem uma pergunta também para a Jéssica, uma pergunta para fazer, não é isso, Tami? A palavra está com você agora. Então, você se referiu, citou aqui seu blog das meninas que também são de outras torcidas, torcem para outros times. Hoje a gente vê bastante no Twitter, principalmente, as meninas querendo, como fala, as camisetas femininas, lutando bastante sobre isso. Você acha que as torcidas organizadas, no geral, podem ter bastante influência para uma ajuda referente a isso? Essa conquista? Pode e deveria. O papel da torcida organizada é cobrar o time, é representar a voz de quem não pode falar. E deveria, sim, cobrar. E, assim, eu posso falar, né, só pela Independente, um pouco pela Dragões, que eu também vejo bastante os materiais dele. Se a gente vê dentro das torcidas a diversidade de roupa para mulher é gigante, porque a torcida entendeu que ali existe um mercado, que mulher consome pra caramba, entendeu? Porque lança uma blusa da torcida, eu compro. Lança outra, eu compro também. E se lançar 5, eu vou comprar 5 provavelmente. Entendeu? E a torcida conseguiu entender muito bem esse mercado. Então, com certeza, a torcida poderia ajudar muito a levar isso para os diretores do São Paulo, de mostrar que a gente merece. Pô, essa camisa nova que saiu, tudo bem, é um absurdo o preço, mas eu queria a camisa, eu quero a camisa. Independente dela ser 350, 500 reais, eu quero a camisa do São Paulo, uma camisa comemorativa, eu quero. Eu vou ter que comprar uma P masculina, sabe? Que eu não vou usar do mesmo jeito que se eu fosse comprar uma feminina, entendeu? Provavelmente eu não vou nem para jogo com essa camisa. Provavelmente eu vou usar essa camisa aqui no meu bairro, onde eu moro. Eu não vou para jogo com ela, porque eu não vou me sentir confortável para ir para jogo com ela, muito provavelmente. Então, acho que a torcida poderia ajudar muito nisso, sim. Blazikowski também tem uma última pergunta, né, Manuel Blazikowski, para Jéssica. A palavra está com você. Sim. Jéssica, tendo em vista tudo que tem acontecido referente ao time, ao time do São Paulo, nesse pós-paulista e tudo mais, qual a expectativa que você tem para o nosso clube, para o nosso time, dando sequência agora no Brasileirão e nas demais competições que a gente tem dentro da temporada? Olha, eu não tenho expectativa
nenhuma, assim, se eu sou bem sincera, eu não tem como ter expectativa do jeito que tá, não dá. O time tem uma postura que me incomoda muito de perdedor, sabe? Eu acho que isso é o que mais me incomoda, pelo menos em mim, é a postura de derrotado, sabe? De você entrar já de cabeça baixa, de você pegar um Mirassol e os caras falar assim, a gente ganha, pode ficar tranquilo que a gente monta um catadão que a gente ganha, que dá para ganhar, sabe? A gente entra já com uma postura de derrotado. E eu acho que enquanto o São Paulo não mudar essa mentalidade, sabe? Pô, a gente é o maior campeão internacional do Brasil, sabe? Enquanto o São Paulo não voltar a ter essa mentalidade de time campeão, de time que pode vencer qualquer um, eu acho que não tem como pensar em título. Acho que agora a gente nem tem mais finais esse ano, né? Os campeonatos acabam só em 2021. Não acredito que o São Paulo possa ganhar nada nessa temporada. Acho que se não cair, se não brigar para não cair, eu acredito que não cai. Mas assim, se não ficar lá embaixo brigando para não cair, já tá de bom tamanho, não ficar sofrendo como em 2017, que foi, acho que o pior ano da minha vida, assim, enquanto torcedor, eu fiquei desesperada. Teve jogos que eu achava que a gente ia cair mesmo, sabe? Eu voltei de muitos jogos, assim, desesperada, achando que talvez o São Paulo caísse. Então, se não brigar para cair, acho que se brigar, ficar lá para cima, pegar ali uma vaguinha na Libertadores, tá ótimo. Tentar mudar, trabalhar a cabeça dos atletas, mudar, sabe, o pensamento e montar um time para a próxima temporada, montar um elenco para a próxima temporada. Bom, Jéssica, eu tenho minha última pergunta para fazer para você e aí nós vamos caminhar para o final. Você acha, Jéssica, que, tipo assim, na sua visão, a torcida organizada ela é responsável por queimar alguns jogadores que possam ser ídolos ou não? Mas você acha que, na sua visão, a torcida organizada ela tem a sua parcela de culpa por queimar ídolos, por queimar jogadores dentro de campo? Claro que por seu desempenho ou não, mas você acha que a torcida organizada tem sua parcela de culpa por queimar ídolos e alguns jogadores? Eu acho que a torcida em geral tem. Torcida tanto organizada como não tem a parcela. Então, claro que a organizada tem. Para mim é um assunto muito delicado. Todo mundo sabe que para mim é muito difícil falar disso porque eu sei o quanto a torcida prejudicou a carreira do Luiz, que é uma pessoa que eu sou muito fã. Eu sei o quanto eu discuti por causa do Luiz Fabiano dentro da torcida, sabe? Eu sei tudo que ele sofreu na mão da torcida. Então, para mim é uma coisa muito dolorosa falar disso, porque eu não conseguia entender como que a torcida, que eu faço parte, estava fazendo aquilo com ele, sabe? Principalmente tendo o contato que eu tinha com ele na época, sabe? Ele falar para mim, pô, sabe, tá doendo, sabe? Isso que eles estão me xingando, me agredir, tacar coisa em mim, como fizeram com ele uma vez que encontraram com ele no aeroporto. Falou, nossa, eu fiquei super chateada, eu não esperava isso, sabe? Então foi uma coisa que doeu muito em mim, muito mesmo. Foi, assim, o Luiz nunca vai, só que o Luiz nunca vai estar acima do que eu sinto pela Independente. Nunca, nenhum jogador, para mim, está acima da Independente. Então, na época eu tive que tomar uma postura assim de tentar separar as coisas, sabe? Tipo, a torcida tá queimando ele, porque tem lá os motivos, ele realmente deu alguns motivos na época, mas a minha relação como fã dele não muda em nada, sabe? Então a torcida tem sim uma parcela de culpa de queimar jogador, mas aí eu digo que não só organizada, é a torcida não todo. É isso. Gerson, o dom da palavra é seu e faça bom uso. Faltou uma pergunta aí que vocês me mandaram, né? Oi, Jéssica, desculpa. Faltou uma pergunta que vocês me mandaram, eu acho. Não, mas acho que todas elas já foram respondidas. Eu só vou finalizar. Então, tá. Depois de tanta pergunta assim, um tom um pouco mais polêmico, um pouco mais pesado, vamos relevar a situação e trazer agora um lado que você até teria prazer em responder. Porque uma vez que você já tem esse conhecimento de ambos os lados, da torcida, da paixão, da sua paixão mesmo pelo São Paulo, declarada tantas vezes, tá aí o blog
que você conduz tão bem também junto com as meninas. Bom, minha pergunta para finalizar é: como surgiu o seu amor pelo São Paulo? A sua paixão pelo São Paulo vem desde berço, vem desde quando? Eu não lembro da minha vida antes do São Paulo. Eu não consigo. Todas as minhas primeiras lembranças de vida são com São Paulo. Meu pai é santista, minha mãe palmeirense, mas eu tenho bastante irmão. O meu irmão mais velho é São Paulino, mas nunca foi de ir para estádio, nunca, sabe, foi de ser tão frequentador. E quando eu conheço a Independente em 2005, né, no auge do São Paulo, um pouco antes de ganhar a Libertadores, aí ali eu tinha 14 anos ali, eu falei, nossa, é isso que eu quero pro resto da minha vida, é acompanhar o São Paulo mesmo. E então eu nem lembro como o São Paulo surgiu para mim, eu só consigo todas as lembranças que eu tenho, os melhores momentos da minha vida, 90% dos meus amigos, meu marido eu conheci numa caravana indo para um jogo, meu filho nasceu ali, então tudo que eu tenho, assim, eu falo, eu tô muito grata ao São Paulo e à torcida por tudo que eu construí na minha vida, desde a minha carreira profissional até a minha vida pessoal, eu devo muito à torcida e ao São Paulo. Gerson? Muito bom, muito bom. Bom, Jéssica, acho que já temos todas as perguntas finalizadas, né, gente? Da minha parte, eu só tenho a agradecer mais uma vez a sua presença, dizer que o papo foi muito bom, fluiu bastante, já fez nos, vamos dizer assim, tirar um certo peso de algumas desavenças que tínhamos, algumas ideias contrárias que tínhamos, já colocamos tudo agora, realmente tudo em pratos limpos. Lembrando, deixando esse espaço aberto, quem quiser vir a público também, vier a público falar com a gente, o Lost está aberto a discussões, está aberto a novas conversas sempre. Então, tem as nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter. Aqueles que quiserem podem vir, que serão ouvidos, independente da opinião, gente. O nosso espaço aqui está aberto para todas as discussões possíveis. Bom, mais uma vez, obrigado. Desculpa, Jéssica. Pode falar. Imagina, fique à vontade, a dona da palavra é teu. Não, eu agradeço vocês, agradeço muito. Eu geralmente não aceito convite para falar da torcida, porque a gente sabe que é muito delicado, tipo, eu não falo em nome da torcida, então geralmente quando me chamam para falar disso, eu falo, não, convida outra pessoa, porque eu não quero me envolver nessas polêmicas. Eu aceitei o convite de vocês por causa da Nath, que foi muito legal comigo, e falou para mim, não, pode ir, que os meninos é gente boa e tal, a galera lá é bem legal, você vai se sentir à vontade para falar, e realmente me sentir. E eu agradeço demais. Para mim é muito prazeroso falar do São Paulo. Para mim é muito bonito contar tudo que eu vivi com a torcida, e agradeço mais uma vez. Obrigada, quando precisarem, estamos aí. Valeu, muito obrigado mesmo. Obrigado também a Nath pelo contato, por ter intermediado essa situação, essa nossa entrevista. E só lembrando, como diz um certo amigo meu nas lives, alô, Nath, você também está intimada, você também está convidada a participar conosco. Quero participar junto com a Nath quando ela vir. Não tem problema que ela venha. Ela virá também. Vamos oficializar isso aí. Então, alô, Nath! Em breve, aqui no Lost in Cast. É isso aí. Bom, gente, nós vamos encerrando por hora. Muito obrigado desde já ao Manuel Blazikovski, diretamente de Joinville. Obrigado, viu? E Jéssica, parabéns por esse amor, que eu achei que ela era apaixonada pelo São Paulo, mas eu conheço pessoas que têm um amor maior que o meu por esse clube, e a gente vai conduzir ele ao caminho das vitórias, ao caminho do sucesso novamente. Muito obrigado. Muito obrigado também ao nosso amigo Big pela produção. Opa, tô aqui, e antes de encerrar, eu acabei de pensar em mais alguma coisa aqui, queria fazer uma última pergunta para ela.
Fique à vontade. Se alguém está em casa ouvindo, se chegou neste momento é porque ela respondeu. Se eu tô só me despedindo é porque ela optou por não responder. Mas a minha pergunta, como até só um momento... Interromper a gravação. O pessoal do YouTube já não está mais vendo a gente, porque caso ela não queira responder, ninguém vai ficar sabendo, ninguém mesmo, só nós. Meu Deus. Não, é pesado, mas algumas pessoas não querem responder, principalmente porque você está hoje falando como torcida organizada. Mas como frequentador assíduo do Morumbi, da arquibancada laranja, muito se vê algumas posturas da torcida referente a homens usando brincos, cabelos descoloridos, bermudas rosas, em que já foram presenciados algumas vezes de rolar até expulsão da arquibancada. Qual a sua opinião sobre, e se você gostaria de responder ou não? Cara, aí eu vou falar pra você que eu vou falar como mulher, como São Paulina, tirando totalmente a torcida, porque é uma coisa que eu realmente não posso falar como torcida. Eu acho que o futebol é um espaço democrático, entendeu? Eu acredito que a arquibancada é lugar de todo mundo, que todo mundo tem direito de pisar do jeito que quiser, todo mundo tem direito de se vestir do jeito que quiser, de usar o brinco que quiser, o cabelo que quiser, entendeu? Eu sei o quanto eu já sofri preconceito na arquibancada, entendeu? Por ser mulher, então eu não quero que ninguém sinta as coisas que eu já senti, seja independente de opções, de opções não, independente de quem esteja, sabe? Eu acredito que todo mundo tem que ser respeitado pelo que a pessoa é. Mas eu também acredito que o futebol ainda é um lugar muito machista, que torcida organizada é um espaço muito machista, que não dá pra gente achar que a gente vai chegar de uma hora para outra e vai desconstruir esses caras que estão aí, sabe, vivendo numa sociedade patriarcal há tantos anos. Não dá. Então, é muito complicado, é preciso sempre estar... É preciso falar sobre isso para começar a desconstruir cada dia mais pensamento. Eu posso dizer com tranquilidade que a diretoria da torcida nunca vai ter nunca vai fazer isso com ninguém, assim, a diretoria em si nunca vai agir dessa forma, não acredito que seja o que a Independente pensa, por tudo que a Independente já se posicionou tantas vezes, sabe, porque eu acho que não existe mais espaço para preconceito em lugar nenhum, sabe, nem no futebol, nem em lugar nenhum, não tem mais espaço, sabe, acho que já deu, e tá na hora da gente mudar o disco, pensar em outras coisas, deixar lá o cara que quer fazer o que for aí, do jeito que for. Essa semana mesmo eu recebi um monte de mensagem falando do cabelo do Volpi. Sabe, o país com 100 mil mortes, 10 caras do Goiás contaminados, o jogo sendo adiado e o cara preocupado com o cabelo do Volpi, sabe? Não dá. Eu acho que tem coisa maior que isso pra gente se preocupar, cada um cuidar da sua vida e tentar apoiar o time para encontrar as vitórias é muito mais importante do que pensar nisso. Preocupado com o cabelo do Volpi, com a pontuação do Cartola, tantas coisas. Nossa, é ridículo. Assim, a gente nem tocou nesse assunto, mas assim, entre nós, assim, é ridículo a gente ver acontecendo o futebol no cenário que a gente está vivendo, sabe? Voltar ao futebol, para mim, é encarar a morte como se fosse algo normal, sabe? Como se, tipo assim, você perde seu pai hoje, seu avô hoje por uma doença desse porte e, tá beleza, meu time tá jogando, sabe? Não era nem pra estar tendo jogo, não era nem pra estar pensando em futebol num momento como esse. Então, se preocupar com cartola, com pontuação, sabe? É uma coisa. Se o futebol já é a coisa menos importante, imagina essas outras coisas. Mais alguma questão a fazer, Big? Não, somente isso, agradecer a ela por essa resposta, porque nós sabemos que, mesmo sendo uma coisa cotidiana, muitas pessoas até se recusam a entrar nesse assunto, que eu gostei muito da resposta dela, e também já falando aos demais que, agora pensando sobre o que ela falou, que seria em breve interessante um podcast falando sobre meio que um mundo paralelo em que se vive o futebol, porque muitas coisas que não são aceitas no cotidiano, parece que entrando num estádio, tudo muda e estamos em um outro mundo. Mas isso é ótimo tema, Big, para outro dia. Esse. Gerson, segue daí que aqui eu terminei.
Excelente tema, parceiro. Sugestão aceita. Vamos trabalhar muito bem isso nos próximos podcasts. Muito bom. Tami, muito obrigado pela sua participação também. Eu que agradeço a Jéssica também, parabenizar ela pelo trabalho dela, né? Por essa participação dela na torcida, que dá pra ver que ela é bem participativa, que ela ama, que ela, né, tá inclusa, porque hoje em dia a gente tem muito preconceito, não só em relação à mulher com o futebol, mas também em relação à mulher em torcidas organizadas, né? Então, parabenizar ela e falar que ela tá, assim, ó, nota 1000. Parabéns mesmo. Obrigada, Tami, obrigada. Está convidada para ir lá na casa. Agora a gente está com as atividades encerradas por enquanto, né? Por causa de tudo isso que está acontecendo. Mas quando voltar ao futebol, todos vocês podem ir, vocês vão ser super bem recebidos lá. Que legal, muito bem. Vitor Manuel, Manel, Vitão, Vitz. Bom, eu queria de fato agradecer a Jéssica. No outro dia que nós tivemos a oportunidade de conversar com ela, eu não estive, né? Não foi isso? Então, foi com a Nath. Então, mas na oportunidade em que a Nath então, nos falou da Jéssica, né? Depois vocês vieram conversar comigo, eu aceitei assim, imediato que ela participasse conosco, mesmo não a conhecendo, mas ouvindo falar sobre o blog, né, dela. Então, que ela participa. Jéssica, obrigado, de verdade, agradeço muito, de verdade mesmo. E é isso. A Tami falou do trabalho que você faz aí, é maravilhoso, né? Trazer não só a voz feminina, mas também o olhar feminino sobre o futebol, sobre o São Paulo, sobre o esporte. É algo muito importante nos dias de hoje. Mais uma vez agradeço por você ter aceito o nosso convite. E é isso. Tamo junto e vamos, como o Blazikowski disse, fazer pelo menos que dentro da torcida o São Paulo trilha aí caminhos vitoriosos, como sempre trilhou, né? É isso. Obrigado, Jéssica. Imagina, eu que agradeço mais uma vez. E outra coisa que eu queria falar é para todo mundo que gosta do São Paulo, todo torcedor são paulino, eu entendo que a internet hoje é fundamental, ainda mais agora que a gente nem tá podendo ir para jogo, mas tentar um pouco sair da bolha do Twitter, sair um pouco da bolha das redes sociais e entender a torcida organizada como agente de mudança na vida de muita gente. Torcida organizada, a independente, muda a vida de muita gente. E eu digo para vocês que faz um trabalho social excelente, um trabalho que os governantes não fazem, a torcida está lá fazendo. Com São Paulo também, apoiando o São Paulo em todos os lugares, eu acho que é muito fácil criticar. A gente vê um monte de gente criticando a torcida porque é fácil você ir dar sua opinião e falar que é isso, que é aquilo, mas eu queria que as pessoas tentassem entender um pouco do que se vive ali dentro. Muito bom, muito bom. Bom, gente, encerrando por aqui nosso primeiro podcast, nosso primeiro Lost in Cast. Que venham outros tantos pela frente, virão aguarde novidades. Obrigado mais uma vez, Jéssica. Virão outros tantos ainda, outros assuntos a serem tratados, polêmicos ou não, mas o nosso intuito sempre foi aproximar o torcedor das arquibancadas para dentro dos campos. Este é o Lost in Cast, uma produção Lost in Morumbi, onde aqui amigos torcem juntos. Meu muito obrigado. Até a próxima.